paz a todos, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos pela espiritualidade da casa, que em nome de Jesus, em nome de Deus, através de Inácio Bittencourt e equipe, vem com esse movimento da caridade e do amor, ao qual foi falado na lição, para que nós recebamos esse movimento de amor dos irmãos, mas também a luz do Evangelho, a luz das lições de Jesus, ou seja, a compreensão daquilo que precisamos compreender para não só fazermos um movimento maquinal da caridade, mas também tenhamos a condição de compreender o porquê o fazemos, onde nós queremos chegar. Então, essa luz do conhecimento, ela faz vibrar em nós a nossa ação. Então, como nos disse a lição, vamos fazer a caridade com mais conhecimento, dando mais valor ainda por conhecermos os propósitos divinos em nossas vidas. Então, esta lição aqui, ela também vai nos proporcionar isto. Vai nos proporcionar nós compreendermos essa passagem do Evangelho de Jesus, que está anotados em Mateus e também está anotados em Lucas de forma integral, está também anotado em Marcos, mas Marcos fala dessa passagem de Jesus, das tentações do deserto, de umas 3 linhas ou 4 linhas no máximo, ele não se aprofunda nisso, e João, evangelista, nada acrescenta sobre essas tentações no deserto, ao qual nós vamos aqui compreender os seus motivos. Mas, primeiramente, nós vamos a Kardec. Allan Kardec, no livro A Gênesis, logo no capítulo 15, ele vai começar a fazer um desenvolvimento, uma análise junto da espiritualidade dos milagres e dos prodígios de Jesus. Ele vai fazer todo um levantamento para uma reflexão muito profunda, para com o olhar dos espíritos, da doutrina espírita, sobre esse movimento fluídico, na verdade, que Jesus então trabalhava nele mesmo e em todos nós que assim se aproximávamos dele. E nessa passagem, vejam bem, queremos antes abrir aqui um parênteses. Não importa se nós vemos essa passagem como um fato histórico, real que aconteceu, tudo bem, natural de nós mesmos, como somos muitos literais na leitura, muitas das vezes não buscamos o espírito da letra, ficamos presos à letra, e ocorre de temos a aceitação, né, de que é uma passagem, um fato real. Mas também essa passagem, ela vai nos remeter, como Kardec vai fazer com que nós analisemos, também como uma parábola, como uma linguagem, uma figura de linguagem para todos nós. E ele vai trazer esse pensamento. Ele vai dizer sobre essa passagem, ele vai se nos chamar para uma reflexão muito profunda. Ele vai falar de início sobre Jesus. Ele vai falar assim, Jesus sendo o Cristo, sendo o Filho unigênito de Deus no planeta Terra, ou seja, é o único Filho de Deus aqui no planeta Terra, no sentido de vivência, de plenitude, de ligação com o Pai. Ele é o único Filho pleno, em plenitude total, ele é único. E ele vai trazendo e desenvolvendo esse raciocínio, dizendo que um espírito crístico, que é o caso do nosso Senhor Jesus, ele já venceu de maneira absoluta todas as mazelas humanas, todas as emoções humanas, todos os nossos sentimentos, ainda esses registros nossos condicionados, ainda à vida material, dos nossos sentidos, do nosso pensar, esse ser, ele já venceu isso tudo. Então ele lança a pergunta: como ser tentado um ser deste? É possível se tentar um ser deste? E ele traz essa reflexão para todos nós. E logo então ele recebe uma mensagem, também está anotada em Gênesis, nesse capítulo 15, no item 53, uma mensagem de João Evangelista, o próprio, ao qual não se referiu em nada nessa passagem, como fez Mateus e Lucas, que traz de forma íntegra. E ele, nessa passagem aqui, eu vou
ser literal aqui, vou ler a mensagem dele, uma resumida, obviamente, por causa do tempo, e ele vai nos dizer, então, no item 53, Jesus não foi tentado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, pelas suas imperfeições morais, é impelida então a ceder a estas tentações. A tentação de Jesus, então, é uma figura de linguagem, é uma parábola, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Todos nós, enquanto imperfeitos, passaremos pelos processos das tentações. Então, o que João Evangelista está nos dizendo aqui? Que Jesus, sim, traz essa mensagem em seu evangelho, é óbvio e evidente que ele a traz, porque essa é uma grande dificuldade nossa na humanidade inteira. Desde o sempre nós temos tido dificuldade nesse campo das tentações, ou seja, aquilo que nos tenta a andarmos ao contrário do caminho do bem. Nada mais significa isso do que as tentações, é nos tentar contra algo que temos um grande propósito divino em nós, de avançarmos num caminho reto, num caminho de luz e de amor. Mas nós somos tentados a desviar. Por quê? Porque ainda somos crianças, nós somos frágeis, somos ainda muitos imperfeitos, estamos aqui todos reencarnados num planeta de provas e expiações. Se não fora dessa forma, estaríamos num planeta ditoso ou num planeta celeste. Então, percebemos a nossa condição e Jesus, com muita caridade e caridade máxima, amor incondicional máximo por nós, se coloca nessa passagem para que nós então possamos nos olhar. E é esse o grande propósito dessa mensagem, então, de Jesus, que nos traz de forma figurada. Ah, mas eu acredito como um fato real que está escrito na Bíblia. Tudo bem, nada contra. Mas o importante é o que ele está dizendo aqui. Precisamos, sim, nos atentar na mensagem. Se é um fato ou é uma parábola, não estamos discutindo isso aqui, de forma nenhuma. Mas a mensagem em si, sim, é o que nós vamos aqui estudarmos juntos, com a luz da doutrina espírita. E nós não podemos começar diferentes, porque Jesus vai trazer essas tentações. Veja que interessante. Se o povo hebreu tinha essa missão, guiado por Moisés, de nos revelar o Deus único, eles tinham essa missão e cumpriram essa missão, bem ou mal, mas a cumpriram, nos deixaram essa mensagem do Deus único, mas eles faliram em 3 tentações gravíssimas no caminhar do Êxodo. Quando fazem a passagem do Êxodo em Moisés, em Gênesis, Êxodo, eles têm 3 quedas, 3 tentações gravíssimas. E é isso que Jesus fez. Jesus pegou essas 3 tentações que eles caíram, se colocou nelas e veio trazer para nós, no campo atual, pleno século 21, a mesma lição, porque nós estamos caindo nas mesmas lições, como nós veremos aqui no estudo. Então, vamos ver que o povo do deserto passou por 3 tentações. Análogo a isso, Jesus passa por quê? Por 3 tentações também. Só que o povo hebreu, o povo de Israel, caiu nas 3 tentações. E Jesus? Jesus não caiu em nenhuma tentação. Então, qual a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que Jesus, esse mestre, veio nos dar uma lição de como nós podemos acertar o caminho que outrora nós erramos. Olha que papel belíssimo de Jesus para todos nós. E é isso que ele faz, então, com essa passagem das tentações. Para que nós ainda, apegado à matéria, estamos ainda com registros só da matéria, não espiritual. Nós chegamos no plano espiritual, desencarnamos, chegamos lá e ficamos assim, ó, meu Deus, que lugar é esse? Que novidade é essa? Que é isso? Por que isso? Porque nossa mente, o registro, está mais na matéria do que no espiritual.
E Jesus, ele veio nos libertar, não da escravidão da matéria, mas sim dos sentidos, dos erros, para haver uma verdadeira libertação espiritual, não uma libertação física da matéria. Na matéria nós não somos escravos de nada aqui, nós nos achamos até autônomos, trabalhamos aonde nós temos que trabalhar, agimos como podemos agir. Eu falo assim, não sou escravo de quê? Ainda quando nos colocamos assim. Mas somos sim, os nossos sentidos, eles ainda estão mais para a questão material do que espiritual. E Jesus vem nos alertar sobre isso para que nós nos libertemos disso. Ele é o libertador, o grande libertador da humanidade, não só de Israel. Então começamos a perceber essa libertação. E os amigos espirituais, não poderia deixar de ser diferente, vão nos trazer uma mensagem sobre isso, ao qual se encaixa nesse raciocínio, a questão 919, ao qual eles respondem a Kardec a seguinte pergunta. Kardec pergunta: qual o meio prático, de praticidade, de que eu possa vivenciar e fazer, que seja eficaz na minha vida agora, nesse momento, no presente, nós estamos vivendo o presente, que seja eficaz, para que então o homem possa se melhorar, nesta mesma vida, não é numa vida futura, é agora, se melhorar agora, e de resistir então essa inspiração do mal. O que vocês nos ofertam? Aí eles respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então vamos lá. O conhecer a ti mesmo, esse é o caminho de todos nós. Não tem outro caminho. Este é o adentrar no deserto. Que deserto é esse? O deserto simbolizando essa paisagem não desértica, mas a paisagem da intimidade. É nós e Deus. Não nós e o outro. O outro é o aferidor daquilo que eu já me transformei, aquilo que eu aceitei, aquilo que eu melhorei, e ele é o aferidor, ele vai me colocar às provas. Tudo bem, mas a questão da minha transformação íntima é entre eu e Deus. Então eu adentro esse deserto, e nesse deserto eu vou me ver e vou conversar com Deus. Aí eu vou me olhar intimamente. Eu vou buscar em que estado de imperfeição moral eu estou. Eu tenho que me olhar, eu tenho que me analisar. Isso é profundamente sério. Não o entorno de nós, a vida está toda difícil, está tudo ruim. Não, mas e eu, e meu mundo íntimo? Como eu estou diante daquilo que está sendo me ofertado pelo mundo? Eu sou controlado pelo externo, é isso? Se eu eu entendo assim, eu dependo de certas regalias do mundo externo para eu ser quem eu sou, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. E o aguilhão da dor vai espetar. Podem ter certeza disso. Quando caminhamos em erro, o aguilhão sempre vem. A cada um segundo as suas obras. Então nós podemos adentrar agora as tentações, compreendendo tudo isso, compreendendo a mensagem de Jesus, as nossas imperfeições, que nós falhamos, olharmos para nós mesmos, agora adentramos o deserto com Deus. Feche a porta do quarto, se tranque e ore entre você e Deus. Percebem? Jesus nos recomenda isso. Essa é uma recomendação aonde Paulo vai passar por isso, ele vai adentrar o deserto, vai caminhar 3 anos ali trabalhando a sua mente para depois começar a divulgar o Evangelho, e outros também assim o fizeram. Esse deserto sempre simbolizando não algo físico, não algo circunscrito, mas nosso mundo íntimo para então nos comunicarmos com Deus. E qual a primeira tentação? Então vamos lá, vamos buscar essas tentações e ver se nós nos encaixamos nela, ou esse é um fato histórico lá do povo de Israel, do povo judeu, ao qual eles vivenciaram. Então vamos lá. Jesus se inicia nessa passagem, está ali então, após adentrar e ser levado para esse deserto, está ali no deserto já há 40 dias. Depois nós vamos ver o porquê desses 40 dias.
Aí ele está lá 40 dias. 40 dias ele está com fome. 40 dias ele não come. Então ele percebe então pedras no caminho natural, areia e pedra no deserto. Então o adversário vira para ele e diz: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e mata a sua fome. Ó, a provocação que ele faz. E Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos desenvolver isso? Vamos juntos? A resposta de Jesus nos remete então à passagem de Êxodo, ao qual o povo de Israel, ao qual sai, libertado agora do Egito, se libertaram, adentram o deserto com Moisés. E o que eles fazem assim que saíram do Egito? O povo começa a reclamar com Moisés: nós estamos com fome, nós estamos famintos. Você e Deus nos trouxe aqui para o meio do deserto para morrer de fome? Preferíamos ficar lá no Egito, na escravidão do Egito, porque lá nós tínhamos pão. Nós trabalhávamos como escravo, mas no final do dia nós recebíamos o pão. E aqui nós não temos nada, estamos morrendo de fome. Olha o comportamento desse povo após ser libertado. E o que nos diz essa tentação? O que nos chama a essa tentação? Veja, quantas vezes nós, agora nós, não mais aquele povo, agora somos nós, olhando para o nosso mundo íntimo. Quantas vezes nós preferimos a posição de escravo da matéria do que as lutas que o processo de evolução espiritual nos traz? Eu prefiro viver na ignorância, não quero saber disso aí não. A reencarnação, que é reencarnação? A vida imortal, que vida imortal? Não me fala disso não. Deixa eu viver minha vidinha aqui, está tudo muito bem, obrigado. O que me satisfaz é a vida material. Eu tendo o pão de cada dia, para mim já está suficiente. Eu tendo o que comer, aonde morar, eu tenho o meu trabalho, eu tenho saúde, mas nada me importa. Percebe a representação do pão? O pão é essa representação de tudo que é material e que me satisfaz. Para mim está muito bom. Conhecimento espiritual, para quê? Para me tirar da minha zona de conforto? É justamente esse ponto. Esta é a tentação do comodismo. Se eu receber o pão, eu estou tranquilo. Mas você é escravo, está recebendo pão, não tem problema não. Mas eu tenho pão. É o comodismo. É quando eu prefiro permanecer no comodismo, escravizado em meus erros, escravizado aos meus sentidos. Veja, Jesus veio mudar isso. Ele veio mudar os meus sentidos para que eu não erre mais. E do que enfrentar, então, as minhas limitações e dificuldades que eu possuo dentro desse processo das minhas imperfeições morais, ao qual a jornada espiritual me propõe. Eu falo que eu não quero. Para mim está bom aqui, está tudo joinha. Até vir o aguilhão, até vir a doença. Aí muda tudo. Aí, por isso que nós espíritas falamos, bendita a doença. Aí muitos falam, nossa, vocês adoram a dor, o sofrimento. Não, não por isso, ninguém quer sofrer. Nenhum espírito em sã consciência. Mas ela faz parte, porque senão nós ficamos nesse comodismo. Só basta-me o pão. Dai-me o pão nosso de cada dia, no Senhor. Fechou, está fechado comigo. Isso para mim basta. E o resto? E o resto da minha evolução? Então eu prefiro ficar escravo no Egito do que carregar a minha cruz. Quantas vezes repetimos isso? Que é melhor eu ter ficado como era do que tentar melhorar. Esta, meus irmãos, a nossa primeira tentação. Nos conformarmos só com o pão da vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, onde estão nossos verdadeiros interesses? Quais são as palavras que saem da boca de Deus? O amor, a ação no bem, a evolução do espírito, o conhecimento, como foi lido aqui, o conhecimento unido à caridade, amor e conhecimento. As duas asas, a asa do conhecimento e a asa moral.
Sem isso, nós não vamos avançar. Essas são as palavras que saem da boca de Deus. Que outras palavras saem da boca de Deus que Jesus se refere aqui? Porque se nós vamos só viver do pão, só do materialismo. Então, a primeira tentação é essa do materialismo, ao qual a tentação de querer continuar na mesma posição de que estamos estados por várias reencarnações. Estamos repetindo erros, meus irmãos. A gente vai para o mundo espiritual, adentra o mundo espiritual, não reconhece nada, muitas das vezes nem desperta, vem em reencarnação compulsória, nem lembra que passou no plano espiritual, para reencarnar de novo, para aqui ter novos registros, novas possibilidades de despertar, porque é aqui que temos que despertar, não lá. Lá eu já sou imaterial, já se eu me olhar e prestar atenção, eu já despertei. Percebem? Essa é a primeira tentação. Não que os interesses materiais, veja, não são importantes. Eles são meios e não fins. Nunca foram fins. Nunca foram o nosso objetivo, as conquistas materiais. Tanto que Jesus não ensina nada sobre isso, de como conquistar casas, carros, bens. Nunca foi o ensino de Jesus. Não existe isso no Evangelho. Ele fala para o espírito imortal. E qual a nossa segunda tentação? E a segunda tentação? Será que esta vai ter a ver conosco? Será? Então vamos ver. Jesus, então, agora é levado a um templo, mas ao ponto mais alto desse templo, o pináculo do templo, como nos diz a literatura evangélica. E então o adversário lhe diz: se você é filho de Deus, pula, salte daqui, se jogue, porque Deus vai te salvar. Ele vai mandar os anjos vir te proteger, porque você é um enviado dele, para que você não caia no chão. E Jesus então diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa passagem, ela também vai nos remeter a uma caminhada em Êxodo. E a passagem é a seguinte: depois de reclamarem do pão com Moisés, eles voltam a reclamar novamente. Porque na passagem do pão com Moisés, todos vão se lembrar que, prestem atenção, é figurado isso, não é literal. Muitos leem o Velho Testamento literal, infelizmente comete erros e não consegue entendê-lo. Mas, vamos lá, nessa passagem, então, Moisés pede a Deus, e o que chove para eles? O maná, é o pão que vem do céu. Essa passagem é bíblica, conhecida, mas ela tem um simbolismo belíssimo, ao qual nós não vamos adentrar aqui, porque não nos cabe, o tempo não nos permite, e eles recebem um pão para saciarem a sua fome. Mas logo após disso, eles viram para Moisés e cobram de Deus a seguinte fala: dai-nos agora água para beber. Mas veja, no imperativo, a voz no imperativo: dai-nos agora água para beber. Eles começam então a dar ordens a Deus, impor a Deus o que eles querem. Eles não pedem mais, eles impõem a Deus. Então veja, essa segunda tentação, ao invés de cumprirmos a vontade divina, queremos impor a nossa vontade a Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus, porque, veja, a posição de Jesus nesse ensinamento belíssimo. É Deus, é Ele que coordena, é a providência divina que controla tudo. Não sou eu desafiando a Deus, me jogar, eu sou o filho dele, vou me jogar daqui, ele vai me salvar, ele tem que me salvar, eu sou o filho dele. Percebem? Isso é tentar a Deus, no sentido de querer impor a Deus que Deus faça as coisas de acordo com o que nós queremos. E qual tentação é essa? Esta é uma tentação grave, é a tentação do orgulho. Porque eu sou o melhor, eu sou o bambambam. O orgulhoso, ele se acha melhor do que todos. Ele é o bambambam. Se eu me jogar daqui, Deus vai me salvar. Claro que Ele vai me salvar. Sou eu que falo dele, faço palestras sobre ele,
eu que faço todo o bem aí, ele vai me salvar, nada vai me acontecer. Isso é a posição do orgulhoso para com Deus, impondo a Deus aquilo que ele quer que aconteça com ele, não as leis de Deus. Ele está inserido nas leis de Deus, não. As leis de Deus têm que se adaptar ao orgulhoso. Somos nós. Muitas das vezes nós agimos assim, diante das dificuldades da vida. Eu exijo de Deus, não. Eu vou no caminheiro, eu dou passe, eu fluidifico água, eu faço reunião mediúnica. Não pode estar acontecendo isso comigo. Percebem? Seja no espiritismo ou em qualquer outra religião, parece que eu estou com o corpo fechado, não é assim que alguns irmãos nossos utilizam? Porque está adaptado àquele culto religioso que me traz essa proteção, nada vai me atingir. Percebem? Muitas das vezes nós queremos falar com Deus e dizer o que Deus deve fazer na nossa vida. A gente faz uma oração impondo a Deus o que Ele tem que fazer. Ó Deus, estou com um problema aqui. Agora, para me resolver, tem que acontecer essa situação aqui, senão como é que eu vou resolver isso aqui? Eu não tenho outro meio que não aconteça isso aqui. Percebe? Eu estou colocando a problemática para Deus e que Deus resolva do meu jeito. E mais, nós não queremos ouvir o que Ele nos orienta para fazermos em nossas vidas. Nós agimos o contrário. Esta é a segunda tentação, quando o homem se coloca acima de Deus e passa então a querer dar ordem em Deus, porque ele se acha o melhor, ele se acha o bambambam da situação, ele se acha o bambambam da vida e que nada lhe vai acontecer, porque ele faz isso ou aquilo. Todos os apóstolos de Jesus foram assassinados de formas brutais. Aí uns vão falar assim, não, João morreu na velhice, mas antes de morrer na velhice, tentaram matar ele dentro de um barril de óleo fervente. Quem leu lá essa situação que ele viveu lá na ilha ao qual ele ficou prisioneiro. Percebem? Trabalhar para Jesus exige sim sacrifícios, exige luta, não é um mar de rosas, nunca foi. O próprio Senhor, quando Ele veio demonstrar então para nós o ponto crucial da nossa dificuldade, Ele foi imolado, foi assassinado por nós. Percebe? Nós estamos iludidos, achando que vamos viver num mar de rosas, sem realizarmos nada, sem fazermos nada dentro desse mundo íntimo. Pai, faça aquilo enquanto verdadeiramente deveríamos dizer, Pai, o que devo fazer aqui? Qual a tua vontade aqui? Não exigir de Deus, faça isso ou faça aquilo em minha vida. Por mais difícil a situação que nós estamos passando, sei que é doloroso, momentos dificílimos, de doenças, de perdas de entes queridos, é dificílimo, a dor é tremenda, mas olhemos para Deus e dissemos isso, Pai, o que queres de mim? O que eu devo fazer aqui, Pai? Estou com o coração dilacerado, me socorre, me ajuda. Esse é o posicionamento do humilde. O orgulhoso não, o orgulhoso reclama, se rebela contra Deus, Deus não existe. Aonde está Deus quando tal ou tal situação aconteceu? Olha, eu impondo a Deus que Ele esteja localizado em tal ponto quando eu estiver em determinada situação. Quem é esse? Somos nós, os orgulhosos ainda. Exigindo de Deus. Mesmo que não entendemos agora, confiemos, pois é melhor que acontece sempre quando procuramos cumprir a vontade do Pai. Muitas das vezes não compreendemos. Puxa, eu penso no bem, trabalho no bem. Eu fiz uma oração hoje, fiz uma oração bonita hoje de sair de casa e me aconteceu diversas coisas difíceis no dia. Como assim, se eu orei? Veja, são desafios, fazem parte da vida. A oração é para pedir força para passar por elas, não para eliminá-las. As orações não são para eliminar os problemas, nunca foi, mas sim para nós nos situarmos do que nós precisamos fazer diante daquele problema que se faz presente.
Se eu estou achando que a vida é maravilhosa, um bam, entra uma crise financeira, eu me desespero e me suicido. Como assim? O que eu entendi do Evangelho? Nada. Nada. Porque além de ser a sabedoria infinita do universo, Deus é o amor infinito do universo. A gente precisa entender isso, precisa assimilar isso. Eu sei que muitas das vezes as coisas não estão de acordo com o que nós queremos passar. É assim mesmo, mas é assim mesmo. Nós estamos vendo o nosso planeta ao pé de guerras fratricidas, violentas, infelizes. Os nossos irmãos agora no Irã, mais de 3.000 vítimas. Que situação dolorosa e triste. Ah, não, isso é problema deles. Aqui comigo não aconteceu nada. Isso é lá no Irã, não tem nada a ver com o Irã. É isso, gente. É assim que temos que pensar, como religiosos, como cristãos, não como só espíritas, não. Num todo religioso, é assim que nós temos que pensar sobre os nossos irmãos. São nossos irmãos. Ora, estaremos lá também, reencarnados, sim. O planeta Terra é o nosso planeta onde nós vamos reencarnar. Se estamos hoje em Friburgo, nessa cidade belíssima, que nos abraça, nos acolhe, essas montanhas são como braços fortes a nos envolver no aconchego dessa cidade que a gente tanto ama, estaremos também em outras regiões mais difíceis para pôr em prova aquilo que nós assimilamos e aceitamos para nós como espíritos que somos. Como esquecer dos nossos irmãos? Aquele estado vibratório difícil, não só lá, como nossos irmãos da Venezuela, passando por dificuldades e nós vibrando, bem feito, prendeu aquela tal pessoa, tem que ficar presa mesmo, é um déspota. Que isso? Que pensamento é esse? Nós somos melhores do que ele? Nos dá o poder do pináculo de estarmos lá no alto. E nós vamos ver mais à frente o nosso comportamento a respeito disso. Por isso, meus irmãos, disse-nos Jesus: não tentará o Senhor teu Deus, ou seja, faça a sua vontade. Não é tentar a Deus. A ideia nunca foi essa. É fazer a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. A oração dominical. Assim na terra, no plano físico, material, como no céu. Nos céus ainda está no plural, porque são as várias dimensões do plano espiritual, dos estado vibratório que o espírito se encontra. Mais grosseiro, menos grosseiro, sutil. Por isso os céus, porque são vários estados vibratórios, não é um céu. Percebem? Então façamos a vontade de Deus, estejamos aqui, estejamos no plano espiritual. Não tentar a Deus, não é esse o grande propósito. E a terceira tentação? Já percebemos que nas duas anteriores estamos inclusos nela, na atual vivência do século, infelizmente. E na terceira? Estaremos também? Agora, então, o adversário leva Jesus agora no monte. No monte. Mostra todos os reinos, toda a glória desses reinos, todas as suas glórias, e diz: se você me adorar, vou te dar tudo isso. Olha, isso é forte, isso é muito fortíssimo. Aqui a gente começa a já querer imaginar, mas vamos junto com a espiritualidade para nós não atravessarmos o raciocínio. E Jesus responde para ele: afasta-te, ao teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Somente a Deus servirá e adorarás. Qual passagem é essa que Jesus está, então, arremetendo-nos a todos nós em estudo? Também em Êxodo, no capítulo 32. Quando Moisés, então, sobe a montanha, o Monte Sinai. E o que ele vai fazer no Monte Sinai? Receber as tábuas da lei. E lá ele fica 40 dias. A representação do 40 dias de Jesus, também fazendo uma analogia a esses 40 dias de Moisés. Perceberam? Aí ele fica, então, 40 dias lá, e ele demora um pouco por lá, obviamente. Então, o povo de Israel se reúne, começam a questionar a Deus, Deus não faz as coisas que eles querem,
Deus não obedece a ele de forma com que eles querem, então eles se juntam, confabulam entre eles, começam a pegar as joias das mulheres, derretem e fazem um bezerro de ouro para adorarem. Qual símbolo? Qual símbolo? Que é belíssimo, mas ao mesmo tempo nos traz um alerta máximo. As trombetas do céu soarão, estão soando. Não duvidem disso. Já estão soando as trombetas do céu. Já que Deus não vai obedecer, então, às nossas vontades, vamos criar deuses que nos obedeçam. Aí fizemos o bezerro de ouro. Qual é esta tentação? É a tentação da idolatria. É a tentação mais grave de todas. Mais grave, por isso ela ficou por último. É a tentação do egoísmo. Do egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Vejam, o orgulhoso, ele se acha o melhor. Ele acha que ele vai ter vantagens por ele ser o melhor. Eu sou melhor que todo mundo. Eu faço as coisas melhor que todo mundo. O egoísta, ele quer tudo para si. Tudo me pertence. O poder. Por isso Jesus é levado e olhado ali nesse símbolo dessa imagem do alto, olha, do alto, e ver toda a glória e o poder, se ele então adorar esses deuses que ele vai receber. Então, se o egoísmo, quando grita em nós, nos diz algumas mensagens que a gente até vê na internet, muito interessantes, fala assim, quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Ela vai se mostrar. O egoísmo exacerbado vai brotar com toda a força em seu coração. E vejam, na questão 913, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual pode ser considerado assim o mais radical, o mais enraizado entre os homens? Aí os espíritos responderam a Kardec, temos-los dito muitas vezes, o egoísmo. Daí dele deriva todo o mal que há na terra. Perceberam? Do egoísmo deriva todo o mal que há na terra. Estudai todos os vossos vícios e vereis que no fundo de todos eles a raiz é o egoísmo. Por que será? Por que eu quero o poder? Por que eu quero tudo só para mim? Nada para o outro. O outro é meu serviçal, tem que me servir. Não, Jesus ensinou o contrário. O maior de todos veio para servir, não para ser servido. Veio para amar a todos. E ele não foi amado por todos. É o egoísmo que ainda nós trazemos. Ah, mas eu trabalho, tenho que trabalhar o meu ego. Sim, o ego é muito importante e nós temos que ter. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e vocês também amem como vocês amam a si próprios. Isso é o ego. É o ego. O ego é perfeito. O ego está na evolução do ser. Se eu não me amar, a lei de conservação, ela é baseada no ego. No ego de eu querer avançar, de eu querer progredir. Isso é parte de mim. A lei de conservação de Deus está intrinsecamente ligada ao ego, não ao egoísmo. O egoísmo já é uma doença gravíssima. O orgulho é grave, o egoísmo é gravíssimo. Porque o egoísmo, ele é pai do orgulho, da vaidade ou de qualquer outro sentimento ruim que há em nós. Se nós formos na raiz, nós vamos encontrar preponderando em nós o egoísmo. Por isso Jesus trouxe essa tentação. Ela é muito grave. Começamos a colocar, então, nossas vontades, vejam, no centro do mundo. Não mais Deus. Deus tiramos de lado. Por que nossa humanidade está passando pelo que está passando? A questão geopolítica que nós estamos vendo agora, de forma como nós nunca a tínhamos visto. Queremos avançar sobre as terras dos outros, porque lá
Existe um material que eu chamo de terras raras, aonde quem dominar isso vai dominar o mundo, porque vai controlar os chips, e os chips ninguém vive mais sem isso. Quem vive hoje, poucos vivem hoje sem o celular. Depende desses chips. Quem controlar isso, controla o mundo. Então eu mato, pelo meu egoísmo, pelo poder, eu estou invadindo terras dos outros e bato palma. E bato palma para isso. Concordo com tudo isso. Vejam, são ações infelizes do egoísmo. Nada contrário ao homem que faz isso. Ele é um ser como nós, que se tivéssemos talvez na posição dele, faríamos até pior, não julgando aqui ninguém nominalmente. Mas a situação, o ato em si, sim, esse nós temos que julgar, temos que falar. E não concordar também. De invadirmos e matarmos outros povos por querer dominar seu ambiente, porque nós queremos o quê? Nada mais, nada menos do que o poder. Queremos que tudo gravite em torno de nós. E nós não procuramos gravitar em torno de Deus. Ou seja, queremos que tudo seja nosso, atraído para nós, nosso. Mas Deus, que nós devíamos estar procurando gravitar para estarmos nos assim percebendo Ele de forma melhor, mais próximo dEle, para percebê-lo, não, isso a gente não faz, isso a gente não quer. Aí criamos para nós os nossos deuses. Criamos os nossos deuses. Que deuses são esses? É a idolatria que parte de princípio por nós mesmos. Esses deuses, eles vão ser criados, mas ele tem uma raiz. A raiz é o egoísmo que está em mim. Me idolatrar. Eu que sou o bom. Tudo tem que vir para mim. A supervalorização que damos a nós mesmos. Então, começamos a criar nossos deuses. E qual um dos deuses aqui que a espiritualidade nos fala? O Deus do dinheiro. Que nos leva ao quê? Ao poder. Da ganância, da arbitrariedade dos sentimentos, da rudeza dos nossos comportamentos, da total falta de humildade para com o próximo. Ah, o dinheiro que é o mal? Não. Não. Veja, ele é instrumento. Ele é instrumento para o bem e para o mal. Agora, esse instrumento na mão de um egoísta, ele se torna um mal. Um mal terrível para a humanidade. Também o Deus do prazer. Mas vejam, do prazer em desequilíbrio. Porque o prazer é algo natural nosso, é óbvio e evidente. A própria dopamina cerebral, ela nos faz sentirmos felizes quando nós cometemos um ato feliz. Sentimos prazer quando conquistamos algo que nós sonhamos, que nós queremos para nós. Tão natural. Quando conquistamos o amor de nossas vidas, tão natural esse processo do prazer. Agora, o prazer desequilibrado, esse não. Esse já prepondera o egoísmo, a doença mental e emocional, ao qual está levado a nossa humanidade ao suicídio, à depressão, à ansiedade exacerbada e tantos outros males nos nossos sentimentos, porque continuamos cometendo os mesmos erros que Jesus sempre nos alertou. A lista é imensa, mas são os deuses que nós criamos, muitos outros. Os deuses que vós criaram, nos diz Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais são que um reflexo de vós mesmos. É isso que nós refletimos, o egoísmo. Então, nosso comportamento é egoísta. É isso que Lacordaire está nos falando nessa mensagem. É reflexo de nós mesmos, não é do outro. Não é a sociedade que me transformou nesse monstro. Não, sou eu, sim, que sou esse monstro. E aquilo que eu busco dentro desse egoísmo, eu busco através da arbitrariedade, dos meus sentimentos desequilibrados e doentios.
Não é o homem que tem procurado ser imagem e semelhança de Deus. Nós não queremos ser imagem e semelhança de Deus. Nós não queremos saber dos atributos que estão em nós desde que nós fomos criados. Nós fomos criados simples e ignorantes, sim, mas a semente dos atributos divinos estão em nós. Vai desenvolvendo, vai desabrochando essa semente de acordo com que nós vamos avançando e evoluindo. Está em nós. Está em nós a inteligência, a bondade. Bom mestre, não. Pode me chamar de mestre, mas bom somente de Deus, porque a bondade vem dele. Se eu estou sendo bom, não é de mim que está vindo, é de Deus. É isso que Jesus quis nos falar. Então nós temos que buscar ser imagem e semelhança de Deus. E é Deus que tem sido, ao longo dos séculos, imagem e semelhança do homem. É um Deus ranzinza, vingativo, punitivo, invejoso. Comete os nossos erros. Que isso? Que isso? O que está acontecendo com a humanidade? Que pensamentos são estes? Precisamos, com urgência, adentrarmos o nosso deserto íntimo. O Deus que atende os nossos caprichos. Eu estou cansado de ser pobre, não aguento mais ser pobre. Eu preciso conseguir alguma coisa na vida. Aí eu busco isso num campo religioso, que esse campo religioso, Deus vai me dar casa, comida, fartura, felicidade. Eu esqueço que tudo isso é uma construção do espírito, é uma busca espiritual que leva muito tempo. Por que leva muito tempo? Porque nós somos muito difíceis, somos nós. Não é a lei que prorroga isso, não. A caminhada é longa e muito difícil. Não. A caminhada é curta, basta obedecermos às leis de Deus, como a natureza o faz, até chegar na fase hominal. A natureza, ela respeita as leis de Deus 100%. Essa foi uma das grandes descobertas da biologia, que eles ficaram encantados. Eles não saem uma vírgula fora no campo animal e vegetal, obedecendo ao instinto e tudo mais, tudo direitinho. Chegou na fase hominal, toma o livre-arbítrio, agora faz as suas escolhas e toma as suas decisões. Aí pronto, começa a gente fazer nossas escolhas fora das leis de Deus. E o resultado? O resultado que nós estamos vivendo hoje. E que ainda nos diz a espiritualidade que pode piorar. Não vai ser o fim, obviamente que não, porque Deus, através de Jesus, está no controle, confiemos nisso, mas nos preparemos, sejamos resilientes diante das dificuldades que vão surgir, natural, porque olha as escolhas de humanidade que nós estamos fazendo, estamos escolhendo o egoísmo. Então, essa terceira tentação nos fala do egoísmo, a mais difícil de ser vencida, e por isso ela é a última. Porque vencida essa tentação, vencido o egoísmo, venceu-se o mal. Esse mal que está em nós. O egoísta sou eu. Veja, Lacordaire falou, é o reflexo de mim mesmo, está em mim. O egoísmo não é fora, é dentro. Quando vencemos isto em nós, aí passamos a comungar com as forças do bem, com os anjos, porque essa é a mensagem final de Jesus. Quando então ele afasta esse adversário, ele vence tudo isso, os anjos se aproximam dele e então o levam, tiram ele daquela situação e levam, ele então caminha com os anjos, comungando com os anjos, ou seja, comungando o pensamento, a ação no bem com eles. É o que nós vamos fazer quando nós vencemos o egoísmo que está em nós. Vamos comungar com a divindade, com os benfeitores espirituais, com os amigos espirituais, nos tornarmos trabalhadores diretos, como temos aqui nesta casa, grandes trabalhadores espirituais diretos de Jesus, sobre as ordens diretas de Jesus, sobre esta casa. Olha que belíssimo, são espíritos então que venceram isso e estão agora a comungar com essa força espiritual desses anjos amigos. Então, quando o espírito vence a si mesmo, ou seja, neste deserto, ele passa a ser um instrumento de Deus para o esclarecimento dos irmãos.
Esta é a figura de linguagem da tentação de Jesus Cristo no deserto que a doutrina espírita nos traz. Esse é o olhar que nós temos que ter nesta passagem de Jesus na figura do deserto. É um fato ou uma parábola? Não importa. Importa que entendamos essa mensagem, possamos nos inserirmos nela, compreendermos ainda que temos dificuldades, mas que nós temos um caminho que Jesus nos mostrou, que é vivenciar, respeitar as leis de Deus, buscar a Deus acima de qualquer coisa, buscar as orientações espirituais acima das orientações materiais do sucesso, de alcançarmos os nossos sonhos, que é belíssimo termos esses pensamentos. Temos que sonhar, desejar ter uma vida melhor fisicamente falando. Perfeito, ótimo. Que bonito isso, e conquistarmos esses sonhos. Que ótimo se assim for. Que muitos levam a encarnação inteira e não conseguem. Muitos, não diria a grande maioria dos espíritos aqui, não conseguem. Por quê? Porque há lições ainda a serem vencidas. E aqueles que conseguem, mérito próprio. Alcançaram isso, entenderam. Agora estão tendo esse refrigério das possibilidades financeiras, moradias, fisicamente falando. Mas para finalizarmos, vamos ao principal, então, de Jesus para todos nós. Ele não veio libertar o espírito da matéria, veio nos consertarmos dos nossos erros, libertarmos, na verdade, dos nossos erros? Sim. Então a pergunta é, como vencermos as tentações? A pergunta direta, óbvia, como vencermos essas tentações? E quem nos deu essa resposta? Não poderia ser diferente, Jesus. Só que eu vou trazer a mensagem aqui para essa resposta, eu vou em Marcos, porque, veja, Lucas e Mateus, eles vão falar também da questão do vigiai e orai, mas Marcos, ele para mim, no meu entender, ele é mais completo, nessa fala, porque Marcos em capítulo 13, versículos 33 a 37, ele vai nos dizer o seguinte, olha, olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentações, disse-nos Jesus. Tem um adendo aí a mais, não tem? Veja, primeiro ele nos traz o olhai. E o que é esse olhar? Eu preciso me ver. O autoconhecimento, como um espírito Volo disse na antiguidade, que é Sócrates que nos disse isso. Volo disse na antiguidade, para o autoconhecimento, busca-se olhar. Nós precisamos entender, por que eu estou no prova e expiação, eu não estou no mundo celeste, não estou no mundo ditoso, ou nem mesmo no mundo de regeneração? Eu preciso me fazer essa pergunta. Deus, você esqueceu de mim? Ou o meu comportamento não está de acordo com as leis que regem esses mundos melhores? Meu comportamento está de acordo com prova e expiação, e eu estou inserido num prova e expiação ao qual eu não quero estar mais. Muito legal nós falarmos isso, eu não quero mais estar num prova e expiação. Ótimo, que bom, você se olhou, você se entendeu. Eu preciso me olhar nesse deserto, quando eu caminho com Deus, me olhar e entender-me. Não o outro, não tem que olhar o outro é o outro. O outro, como eu disse anteriormente, é meu aferidor dos meus comportamentos. Mas eu preciso me olhar e me entender. Ótimo, olhei e me entendi. Senhor, sou imperfeito. Ainda tenho imperfeições. Eu preciso me trabalhar. Ótimo, eu tenho tentações. Eu tenho aquilo que ainda me desvia do caminho, no campo do prazer, no campo da luxúria, no campo da fartura. Eu preciso me vigiar. Então eu me olho, me entendo e passo a me vigiar. Opa, aquela situação ali, gente, isso para quem tem vícios, que está tentando vencer os vícios, sejam nas drogas, no cigarro, no álcool, ele trabalha o tempo todo isso, o AA traz isso à tona para eles, porque não vai em ambientes onde você pode cair, não adentre, você não vai vencer, você está iniciando um processo de vencer aquele vício. Como você vai se colocar num campo de fumantes, está lá a plaquinha, só para fumantes, aí você está vencendo o vício, você vai lá e senta lá e fica lá?
Você não vai vencer, você não vai conseguir. Nós somos frágeis ainda, nós somos imperfeitos ainda. Eu preciso entender isso. Então eu me afasto desses ambientes. Então o que eu faço? Eu vigio. Eu não adentro determinados ambientes. Se eu vou sofrer alguma tentação no campo da sexualidade, eu não entro nesse caminho. Eu falo, opa, não vou por aqui não, que a situação ali, nossa Senhora, só Jesus na causa. Então desvia, não vai vencer, gente. Nós não vamos conseguir. É mais forte que nós. Aí a gente fala assim, a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca. É a mente que é fraca. É o espírito que está doente. Então eu preciso vigiar. Eu vejo aquela situação se desenhar, eu falo, opa, isso aqui é perigoso, é campo minado para mim, é. Para o outro não, o outro já venceu, está lá tranquilo. Tudo bem, mas para mim é difícil. Aí o que eu faço agora? Eu oro. Ah, mas o orar é o quê? O orar é o pedir ajuda. Gente, a oração é nós nos ligarmos a Deus, tem que ser humilde. Humilde em que sentido? Eu reconhecer que eu preciso de ajuda dos amigos espirituais. Sozinho eu não consigo, não vou conseguir, não vai mesmo. Sozinho nós não vamos conseguir. Eu vou dar com os burros na água. Eu vou quedar. Isso é certo. Então a oração é buscar a Deus nesse deserto, nesse mundo íntimo. E aí quando assim eu faço, eu busco essa ajuda, eu me vigio, eu saio do comodismo, eu saio do orgulho, eu começo então a perceber o egoísmo em mim. Aí então, meus irmãos, nós vamos começar a perceber o que Jesus veio nos mostrar. Esse caminho, que nós estamos inseridos nele, nós estamos no êxodo, o êxodo não acabou. Muito pelo contrário. Ele vai se perpetuar o quanto tempo nós ainda formos imperfeitos. Precisamos avançar. Então, alcançarmos e vencermos tudo isso através desse caminho do deserto, que é esse encontro com Deus, para que conseguimos chegar ao mar da Galileia. Olha, o aprisco, o mar, a terra prometida, ao reino de Deus prometido por Jesus. Olha, onde nós vamos chegar? Ao findarmos esse caminho. Então, que as belezas interiores, que elas existem em todos nós, que guardam então os nossos esforços, guardemos esses nossos esforços, para que elas sejam encontradas dentro de nós, para então realizarmos o nosso alto encontro com Deus. Muita paz, meus irmãos, a todos.